E aí galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver me vendo por aí. Ô galera, meu nome é Edmar, eu sou de Belo Horizonte e eu resolvi fazer esse vídeo porque nós passamos agora, eu, minha esposa e minha filha, passamos por um processo de retirada do visto americano. E como alguns vídeos me ajudaram muito no período que eu tive estudando para tentar o visto, eu resolvi fazer esse visto aqui. Muita gente me pergunta como que foi o procedimento, como que foi o nosso processo, na verdade. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dar uma força para a galera que pesquisa por aí sobre o processo e todo o segmento que tem que ser feito para tirar o visto. Tá? Não vou ficar prolongando demais não. Tá? Não sou nenhum youtuber, estou fazendo esse vídeo hoje porque eu acho que pode ajudar algumas pessoas e essa é a minha intenção. Então vamos lá. Fiz uma colinha aqui, tá? Porque na verdade, como eu não vou lembrar tudo para falar com vocês, eu fiz uma colinha aqui para a gente não esquecer os passos que eu tenho que passar para vocês. Então eu vou dar uma colada aqui para vocês entenderem o que passou com a gente. Então vamos lá. Para quem está tentando aí, para quem está querendo tentar o visto, eu acho interessante frisar o seguinte: não é um bicho de sete cabeças, não é nenhum bicho de sete cabeças, ao contrário de que muita gente pinta, tem muito mito em cima disso aí. Então o que eu queria falar com vocês é o seguinte: vamos analisar aqui, ó. Primeiro passo, para quem não tem o passaporte, tem que tirar o passaporte. Não interessa se é criança, se é menor de idade, se é maior de idade, tem que tirar o passaporte. Tá? Sem o passaporte não tem como dar seguimento ao processo. Até porque quando você vai preencher o formulário que é enviado para o consulado, que é o DS-160, nós vamos chegar lá, você tem que ter o número do passaporte, então não dá para pular etapas, correto? Esse é o primeiro ponto. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, na verdade, o que a gente tem que entender? Tirou o passaporte, você paga a taxa de mais ou menos R$ 260, faz o pedido do passaporte, mais ou menos uma semana, 2 semanas, uma semana, 10 dias no máximo ele chega para você. Daí em diante, você vai fazer o procedimento para solicitação do visto. Essa questão do passaporte, cara, é muito simples. E outra coisa, não é ao contrário de que muita gente pensa, e muita gente desinformada, e é natural, que o passaporte já te dá direito a viajar. Não é bem isso. O passaporte é um documento como uma carteira de trabalho, uma identidade, só que é um documento internacional, correto? Então, na verdade, não vai te dar o direito a viajar. Passaporte, qualquer pessoa pode tirar, ela estando apta ou não a tirar o visto. Então, isso é indiscutível. Mas é o primeiro ponto, é o primeiro procedimento. É simples, porém você vai gastar uns R$ 260 mais ou menos para cada pessoa. Então, o que dói é só o bolso. Feito isso, passaporte em mãos, eu resolvi pesquisar, né? Porque como eu estava dizendo para vocês, em março mais ou menos nós resolvemos esse procedimento de tirar o visto, eu e a família, eu, esposa e filha, na verdade mais eu do que propriamente a família, mas aí, né, não justifica eu viajar e a família ficar para trás, então obviamente vamos tentar para a família. Eu comecei a pesquisar e descobri que a gente tem que preencher um formulário DS-160, como vocês já devem ter visto aí na internet. Esse formulário DS-160, não sei o que significa, mas é um formulário que você preenche com todos os seus dados trabalhistas, o seu dia a dia, o seu trabalho, o seu salário, a sua empresa se você tiver, escolaridade, é o seu perfil que vai ser colocado ali para ser enviado para o consulado americano, ok? Esse procedimento normalmente não é um procedimento tão simples, não é tão simples quanto o procedimento de tirar o passaporte. Por quê? O procedimento de tirar o passaporte, você vai lá, agenda, tal, o avião vai chegar, vai lá tirar a foto, inclusive eu não citei, gente, a foto no passaporte, não precisa preocupar em levar foto, tá, gente? A foto vocês tiram lá no local, que você tira digital, você já tira a foto, não precisa tirar a foto para levar lá na hora tira a foto e tá tudo ok. Códias digitais já tira a foto lá. Retomando o DS-160. O DS-160 é um formulário que muitas empresas cobram para preencher. Tem muitas empresas especializadas aí, alguns escritórios que pegam e preenchem isso aí, cobram em torno de R$ 250, 200 a R$ 250 para preencher por pessoa. Por que existem essas empresas especializadas? Porque dizem que o DS-160 ele é praticamente 50% da aprovação do visto. Bom, realmente, porque se você colocar informações lá erradas ou mentirosas, ela não vai passar, né? Porque você vai acabar caindo em contradição, muito provavelmente. Então, realmente, eu diria que é 50% do visto, sim.
mas também não acho que é um formulário que você tenha que pagar para preencher. Se você é uma pessoa que tem discernimento, que tem facilidade de utilizar o computador, consegue utilizar uma internet de forma natural, você vai entrar no site do consulado ou no site de preenchimento específico do DS 160, e lá tem a opção de traduzir o formulário. Então as perguntas são bem claras, não tem nenhuma pergunta lá absurda. Tá. Tem umas perguntas que chegam a ser idiotas, como se você já traficou criança, se você já fez prostituição infantil, essas coisinhas assim que obviamente a pessoa vai saber muito bem como responder. No mais, são perguntas pessoais, com que você trabalha, onde você mora, se você tem residência fixa, essas coisinhas básicas, sabe, da vida pessoal mesmo. São os seus dados pessoais, o seu cotidiano, o seu salário, o seu dia a dia. Essa é a realidade. Ok? Então, acho assim, querem pagar? Não tem a segurança para preencher? Paguem, não tem problema, paguem. Mas se você acha que dá para preencher, preencha, porque eu acho que não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu preenchi meu formulário da minha esposa e da minha filha das 2 vezes. Por que 2 vezes, gente? Aí eu vou começar a contar o meu caso de como que funciona, como que foi o nosso processo. Então, vamos lá. Em abril, eu já estava com o passaporte em mãos, preenchi o DS 160, paguei as taxas, que a taxa consular é uma taxa de $160, tá? É por pessoa, $160 é um valor fixo do dólar, aí vai depender da cotação do dólar. Eu particularmente paguei em torno de R$1.700 para poder tirar essas taxas, que foram 3, né? Mas paga essa taxa depois que você preenche o DS 160, tá? Então vamos lá. Eu particularmente resolvi preencher. Quando foi em abril, eu fiz o procedimento todo, preenchi e agendei para 30 de abril a nossa entrevista no Rio de Janeiro. A entrevista pode ser feita, gente, no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Recife. Isso já é escolhido quando você começa a preencher o DS 160. Quando você vai preencher o DS 160, ele já de cara te pergunta aonde você quer. Então, sim, abriu o DS 160, colocou lá, criou o DS 160, já vão perguntar aonde você quer tirar o visto. Se é Rio, se é São Paulo, se é Brasília. Eu, particularmente, nas 2 vezes escolhi Rio de Janeiro, ok? Escolheu. Não tem como mudar, tá? Isso aí você vai escolher para onde você vai tirar o visto, que no final do procedimento lá de preenchimento da DS 160, aí você vai ser direcionado para o agendamento lá no Rio de Janeiro, como eu coloquei, ou o que você escolheu. Aí, obviamente, você vai escolher o que for mais próximo de você. Não tenta, muito esse negócio de querer escolher, vou escolher São Paulo porque é mais fácil, o Rio porque é mais fácil, isso é besteira. Tenta escolher o que é mais próximo de vocês. Me disseram várias vezes que Rio de Janeiro é mais complicado, mas também já vi vários vídeos dizendo que São Paulo também é. Então, não sei o que determina isso não. Então, acho besteira. Olha o que é mais próximo para vocês. Aproveitem uma viagem, como eu fiz, aproveitei o final de semana e fui lá. Preencheu o DS 160, fez todo o procedimento de preenchimento do DS 160. Aí o que vocês vão fazer? Vai agendar, quando chegar no final do preenchimento do DS 160, você vai enviar ele para o consulado. Enviou? Aí vai abrir para você lá uma opção, 2 agendamentos. Você vai agendar Rio de Janeiro, dia tal, data, horário tal. Perfeito, tranquilo. Aí quando você escolher a data da entrevista no consulado, automaticamente vai abrir uma data para você de entrevista no CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, que tem em todos os estados. Eu particularmente fiz essa entrevista aqui em Belo Horizonte e fiz a entrevista consular no Rio. Porque isso não é bem uma entrevista, essa do CASV. Você vai lá tirar outra foto, que não é a foto do passaporte, é a foto que vai ser colocada no visto, e vai colher as digitais, mas é as digitais eletrônicas, né? Aí beleza, maravilha, colheu ali, tirou foto, coisa rápida você faz e vai embora. Aí a sua data de entrevista no Rio ou no consulado que você escolheu já vai estar marcada. O seu documento que você levou ali no caso, que é o passaporte, já vai estar com uma etiquetinha constando os dados que você vai apresentar lá no consulado. Automaticamente eles já enviam para o consulado essas informações, vão colar uma etiqueta no seu passaporte, você vai receber o passaporte de volta e vai levar para a entrevista lá no Rio ou onde você escolheu. Esse é o processo até chegar à entrevista, a tão temida entrevista. E agora, gente, é o seguinte, dia 30 de abril nós fomos lá às 10 horas da manhã, às 10h30 para ser mais específico, eu, minha esposa, minha filha não foi na primeira entrevista, nós optamos por não levá-la, porque ela não é obrigada pela idade dela. Fomos lá,
O procedimento lá é tranquilo, o pessoal lá, ao contrário de que muita gente fala que terrorismo danado, não é bem assim. Você chega lá, o atendimento é normal, os funcionários não vou dizer que são maravilhosos no atendimento, mas também não são grosseiros. É uma fila enorme lá do lado de fora, eles vão encaminhando por horário. Você entra, a partir do momento que você entra, pode ter certeza que o atendimento não é demorado. Eles são muito corretos com o atendimento. Eles podem até atrasar 15, 20 minutinhos, mas dificilmente passa disso. Minhas duas experiências eu tive essa certeza. Chega lá dentro, você vai esperar sentado lá do lado de dentro, tem uns bancos, nós estamos falando especificamente do Rio. Quando você passar por essa triagem lá de horários, aí eles vão te encaminhar depois para o guichê específico que vai ser feita a entrevista. Então, ou seja, você não tem pressão nenhuma, a pressão é o psicológico, é o nervosismo, que é difícil a gente tentar manter a calma, mas é o que eu aconselho a todos, tentar manter pelo menos a serenidade, para não ficar muito nervoso e nem não tentar não transparecer isso para o agente consular que vai te entrevistar. O nervosismo é inevitável, você está sob teste. Fomos eu e minha esposa na primeira vez, observando, quando você chega na fila, você acaba observando as pessoas que estão à volta e as que estão à sua frente estão sendo negadas, se não estão, porque você acaba ouvindo claramente as perguntas do cônsul e as respostas automaticamente. Então você acaba ficando um pouco mais nervoso porque você está vendo aquela situação acontecer. Muitos falam assim, você tem que tentar não prestar atenção. É quase impossível, a fila é muito próxima, você está ouvindo o que está falando, se foi negado, se foi aprovado, se a pessoa respondeu certo, se respondeu errado, você está vendo aquilo ali. Então chegamos lá, de cara, minha esposa já viu um cara com a cara fechada lá e falou, esse aqui não vai dar certo, aquele cara ali tem uma... De cara, ela já foi falando que o cara estava com a cara fechada. Bom, aí vamos lá na frente, a menina fica na fila olhando seu passaporte, escolhendo para quem que vai mandar, para qual guichê você vai. 1, 2, 3, blá. De cara já fala com a gente, vocês vão no guichê 8. Quem estava no guichê 8? Exatamente o que a minha esposa tinha falado, de cara fechada. Ela de cara já falou, aquele cara ali tá com a cara muito fechada. E realmente o cara era muito fechado mesmo. A maioria deles são fechados, mas esse era exagerado. E nós ficamos observando a pessoa que estava na frente, e essa pessoa que estava na frente foi negada. De cara o cara só faz assim pra gente. Próximo, mais nada, só isso. Quando fala próximo, às vezes eles só fazem assim com a mão, são muito secos mesmo. Rapaz, mas que decepção. Chegando lá, o cara mal olhou, o cara, ele não olhou uma vez pro rosto da gente. Ele não deu um olhar pra gente. Ele perguntou para onde nós íamos, quanto tempo íamos ficar. Acho que foi só isso. Devo ter feito mais uma ou outra pergunta que eu não me recordo agora. Mas não olhou pra gente em momento algum. Em menos de 5 minutos, rapaz, ele pegou o passaporte, os nossos passaportes, vocês não estão aptos a entrar no nosso país no momento, devolveu e de lado. O cara ficou olhando pro computador, não olhou pra gente, não trocou uma palavra direito, mal perguntou e mandou a gente embora. Mas vou falar com vocês, é muito decepcionante, cara, porque você tá ali com toda a documentação para apresentar para eles. E ele não te solicita nada, ele mal te pergunta, não te dá a oportunidade de explicar nada e simplesmente te manda embora. Foi uma coisa muito estranha, 5 minutos praticamente, ele dispensou a gente e eu saí dali, cara, arrasado. Eu particularmente, minha esposa também sentiu, mas eu acho que eu senti mais, eu saí dali bem baqueado. Só que não desisti, né? Não desisti. O que eu fiz? Vim embora, decepcionado, fiquei martelando aquilo a semana inteira. Fiquei martelando aquilo ali a semana inteira, tá? Tentando analisar por que esse cara negou isso pra gente. O cara não pediu nada, eu tava com todos os documentos aqui na minha pasta, o cara não me solicitou nada. O que eu errei? Errei o preenchimento, fiquei martelando 1000 coisas. Comecei a estudar muito mais na internet, os vídeos, e vi que poderia ter acontecido algum erro no meu DS 160, mas não consegui identificar esse erro. E não consegui, como eu estava dizendo, não consegui identificar esse erro. Realmente não vi nada que pudesse falar assim, não tem como comprovar seus vínculos no Brasil. Não faz sentido. Levei toda a documentação, ele não me pediu nada e, na verdade, mesmo que não tivesse pedido, pelo menos tivesse perguntado, não perguntou praticamente nada. Mas graças a Deus, Deus tocou meu coração e falou comigo, não, cara, tá tudo certo. Se você tem certeza que você tem condição de ir e você tem vínculos no Brasil para isso, e o cara realmente foi ridículo no atendimento dele, tenta de novo. Batalhei, levantei novamente o dinheiro, que não é fácil, ainda mais nos dias de hoje. Levantei o dinheiro e resolvi tentar novamente. Isso foi em 30 de abril.
Em maio eu fiquei o mês de maio martelando como que eu faria, tal. Quando foi meados de maio eu resolvi remarcar, preenchi a minha DS-160 novamente. Eu mesmo preenchi, gente, novamente a minha DS-160. E depois do preenchimento dessa DS-160, eu acho que fiz um pouco mais caprichada, coloquei mais alguns detalhes, mas não sei se isso influenciou. Preenchi e consegui marcar para o dia 4/6, 4/6 agora. Porém, tive que acabar desmarcando e remarcando para o dia 11, porque teve a greve dos caminhoneiros e, bom, isso é detalhe, eu tive que remarcar para o dia 11. Remarquei para o dia 11 às 10 horas da manhã. Só que com um detalhe dessa vez eu levei a minha filha. Dessa vez foi eu, a esposa e a filha. Não sei se é uma coisa que influenciar, mas nós falamos, vamos levar a família completa, que de repente a coisa pode mudar. Chegamos lá, realmente a coisa estava da mesma forma, estava muito mais cheio do que a primeira vez. Nós alugamos um hotel lá pertinho para não ter muito risco de chegar atrasado. Não tem muito esse negócio de chegar muito antes, não, besteira. O horário deles é bem certinho. Se chegar antes, você vai ficar lá esperando do mesmo jeito. Então, isso é detalhe. Chegamos lá por volta de 9h09, 9h15 mais ou menos, e fizemos todo o procedimento normal. Entramos, aguardamos aquele procedimento todo que eu citei na primeira entrevista. Normal, tranquilo, sem problema nenhum. Fiquei até brincando com a minha filha na fila para tentar descontrair um pouco. E acho que entrei um pouco mais relaxado realmente dessa segunda vez. E torcendo, porque o que eu fiz? Eu levei uma pasta enorme, cheia de documentos, muitos documentos, todos os documentos que poderiam comprovar qualquer vínculo meu no Brasil. Eu tenho uma empresa no meu nome, minha esposa tem um microempreendedor no nome dela, eu tenho um escritório no meu nome. Então tudo isso influenciou, acho que poderia influenciar. Levei notas fiscais da minha empresa, um monte de coisa que pudesse comprovar nossos vínculos, comprovante escolar da minha filha, dentre outras coisas que não preciso ficar citando tudo aqui. Fomos para a fila, a famosa fila. Fomos lá para a fila, ouvindo, não vamos. Aí minha esposa mais uma vez fez o famoso comentário: o fulano daquele guichê ali, a cara dele é muito fechada, a cara daquele camarada. Bom, beleza, tranquilo. Gente, novamente, vai pro guichê 5. Mandaram a gente pro guichê 5. Quem era o guichê 5? Exatamente o que a minha esposa tinha falado. Falei, pelo amor de Deus, que boca santa é essa? Lá vamos nós no cara que tava com a cara fechada. Chegamos no guichê, tinha uma pessoa na frente, uma senhora, com o filho dela, parece em torno dos 15 anos, mais um amigo. Então deu pra gente ouvir a entrevista claramente. Essa senhora errou um monte de coisa, ficou dando gargalhada. Isso é uma coisa, uma dica que eu dou pra vocês, gente. Isso não é mito. Eu acho que isso não é mito. Essa senhora que estava na frente da gente, ela estava muito espontânea, mas ela estava dando gargalhada. Ela estava dando gargalhada lá e rindo com o cônsul. E o cônsul, em momento algum, entrou naquela pilha dela. Ele manteve a serenidade dele ali. E os meninos erraram perguntas, ela tentou corrigir pergunta dos outros, tentou corrigir resposta dos outros e acabou complicando mais a situação dela, dando gargalhada, tentando quebrar o gelo ali, mas ela acabou criando um clima ruim. Então, serenidade, chegou lá, mantém a postura, não tem que estar com a cara fechada igual eles ficam, mas sorriso mais natural, conversa naturalmente, mas foco, olho no olho, não tira o olho, não desvia o olhar do atendente em momento algum, presta atenção, porque eles já falam um português muito arranhado, muito carregado, então se você não prestar atenção, você não vai entender. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês: serenidade, nervosismo vai ter, mantenha o foco, cabeça erguida, olho no olho e responde as perguntas o mais naturalmente possível. Essa senhora que eu te citei na frente acabou sendo negada. E logo depois dela era a gente, quer dizer, já tinha deixado o cara nervoso e a gente era o próximo a ser entrevistado. Bom, paciência, não tinha como voltar, já estávamos ali. Ele, para variar, aquele famoso gesto dele, só chama a gente assim e você vai e falei, agora vamos embora. Eu fiquei do lado direito, minha filha no meio e minha esposa do lado esquerdo. Pediu os passaportes de cara e já perguntou pra gente. Eu achei até interessante o questionamento dele. Ele perguntou: pai, mãe e filha? Nós, sim, pai, exatamente, pai, mãe e filha. Então ali já gostei que ele olhou no olho e perguntou. E aí vem as perguntas. Vou dar uma colada aqui porque eu não vou lembrar tudo. Ele perguntou: pai, quanto tempo vão ficar? Não, minto. Ele perguntou: para onde vamos? Eu disse que iríamos para Orlando. Somente. Quanto tempo vão ficar? 7 dias. Perguntou só isso para mim. Aí logo em seguida, mãe, o que você faz no Brasil?
Aí ela respondeu, eu tenho uma loja de roupas e bijuterias. Ele, tranquilo. Perguntou para mim, pai, o que você faz no Brasil? Eu falei, eu sou empresário, tenho um escritório de contabilidade há 7 anos no Brasil. Tranquilo. O que mais? Eu achei até que ele ia fazer alguma pergunta para minha filha. Não. Perguntou quanto tempo vão ficar. Eu falamos 7 dias, já tinha citado isso. Perguntou se a gente tinha conhecido o parente nos Estados Unidos. Nós dissemos que não. Até minha esposa que respondeu primeiro que eu essa pergunta, que na hora eu dei uma voada lá. Basicamente isso que ele nos perguntou. Só que o problema é o seguinte, ele perguntou isso e virou para o computador, e ali ele começou a digitar, e pegou o mouse e descia, e você via que ele estava lendo ADS 160, que são as informações todas que eu tinha colocado. Viu? Deu para ver claramente que ele ficou mexendo no computador e lendo o que realmente estava ali escrito. Isso foi uns 3 minutos, mas esses 3 minutos pareciam 1 hora. Porque ele não falava nada, ele ficou lá só digitando, olhando para o computador e não falava mais nada com a gente. Ficou calado e a gente naquela tensão não sabia se falava alguma coisa, se só aguardava mesmo. Então eu falei, vamos aguardar. E eu pensei comigo, vamos aguardar. E eu fiz questão de pegar minha pasta, porque eu tinha pegado a minha pasta do lado, colocado do lado da minha esposa, porque a gente tinha trocado de lugar para tirar as digitais que ele tinha pedido. Então eu peguei a pasta, pus ela bem na minha frente para que ele visse se alguns documentos estavam ali. Cara, não me pediu nenhuma agulha, não me pediu nenhum imposto de renda, não me pediu absolutamente nada. A diferença dele para o primeiro cônsul que nos entrevistou foi que ele realmente olhou para a gente, ele realmente fez as perguntas pertinentes de acordo com o que estava no DS 160 e simplesmente, amigo, passou esses 3 minutos, esses longos 3 minutos, ele ficou tentando tirar um papel na frente assim e só falou assim para a gente, aprovado, boa viagem. Aí veio isso aqui, galera. Quando ele pega esse papelzinho aqui, aí sim, meu irmão, aí você pode ficar feliz. Ele pegou esse papel, eu fiquei sem ação, eu peguei, agradeci, virei, eu fiquei meio cego, o olho encheu d'água, alegria, euforia, porque você passou por um procedimento de negativo, mas ali eu saí dali satisfeito e convencido do seguinte, galera, quando a gente quer uma coisa e você sabe que você está fazendo da maneira correta, você não está passando a perna em ninguém, não tem por que não tentar, tenta de novo. Muita gente fala aí, eu falo a questão dos mitos, muita gente fala assim, você foi agora, não tenta de novo, não, se você tentar de novo agora eles vão te negar. Nada a ver. Eu fui em 30 de abril, voltei em 11 de junho. 1 mês e 10 dias. Então não faz sentido o que eles colocam muitas vezes. Às vezes as pessoas colocam na internet um mito que não existe. Não vai lá com o nome sujo que você não vai passar. Não vai lá devendo isso que você não vai passar. Isso tudo é mito. Você tem que provar os seus vínculos no Brasil. Prova os seus vínculos no Brasil, chega lá na entrevista com convicção. De repente você nem tem tanto vínculo, mas você chega ali com uma convicção do que você, da entrevista, com postura. Isso é importante, tá? Isso é importante, eu acho que isso aí são mitos que criaram. Os caras realmente são muito fechados, aqui só pegou uns pontos aqui, os caras são muito fechados. Mas se você chegou ali e age naturalmente, ele fechado ou não, ele está lá fazendo o papel dele, ele está trabalhando. Ele está ali para te analisar, ele está ali para avaliar a sua ficha como uma ficha de trabalho. É um país de primeiro mundo, gente. Eles são diferentes da gente. Eles não vão simplesmente deixar qualquer um entrar. É um país que tem muito terrorismo, tem muita coisa. Então, assim, se a gente for parar para analisar, eles também não estão errados. Não vão sair colocando qualquer um lá, não. E eles sabem que 90% das pessoas que saem do Brasil é para trabalhar. Sabe? Então, foco, serenidade, postura. Faça uma coisa correta, não fique inventando historinha para poder passar por cônsul, que vai cair em contradição, como aconteceu com a senhora que estava na nossa frente, vai cair em contradição, entendeu? Chega lá, você fica nervoso, então o nervosismo é muito fácil que você caia em contradição. Ele vai te perguntar 1, 2, 3 vezes a mesma coisa e você vai acabar respondendo errado. Mantenha o foco, tentem manter a serenidade, que vocês vão conseguir, ok? Eu estou fazendo esse vídeo aí para tentar ajudar a galera, não é meu de praxe eu fazer isso, mas eu estou em Belo Horizonte, tá? Tenho um escritório também em Belo Horizonte, pretendo a partir de agora, inclusive, que eu puder auxiliar as pessoas que vão preencher um DS 160, eu acho que eu vou passar a fazer esse preenchimento também, para auxiliar e passar a experiência que eu tive, acabar um pouco com esses mitos, e quem tiver na região e tiver interesse em um auxílio aí, a gente vai tentar fazer um precinho justo, e eu prometo que eu vou ajudar o máximo que eu puder. Espero que meu vídeo tenha sido útil para vocês. O visto já está comigo, inclusive, um detalhe, o passaporte chegou para mim com 3 dias, eles mandaram para o CAS, com 3 dias eu peguei, já estavam os 3 passaportes em mãos, válido para 10 anos, visto, e agora juntar um faz-me rir para fazer um passeio,
Ok, galera? E boa sorte para todos vocês que forem tentar lá. O que eu puder ajudar, estarei aqui à disposição. Muito obrigado. Meu nome é Edmar, de Belo Horizonte, mais conhecido como Ed.